Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Uma excelente quinta-feira, hoje dia 2 de julho, e eu começo aqui esse momento de reflexão da Palavra de Deus, olha, louvando, agradecendo a Deus, bendizendo a Deus, porque hoje eu completo 21 anos de ordenação sacerdotal, há 21 anos atrás, pela imposição das mãos de Dom Leonardo, que era o nosso bispo diocesano, hoje bispo emérito da Diocese de Paracatu, e eu era ordenado padre. Então, estou celebrando hoje 21 anos de ordenação sacerdotal. Peço as suas orações pelo meu ministério. Palavra de Deus, Evangelho de hoje, Evangelho desta quinta-feira, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Este homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Relembremos um pouquinho do Evangelho de ontem. Jesus estava em uma região chamada região dos Gadarenos e Genezarenos. E então, ali, Jesus, ele volta para a sua cidade e lhe apresenta um paralítico deitado numa maca. À primeira vista, todos esperavam que Jesus realizasse apenas uma cura física. Jesus, ele surpreende a todos. Antes de dizer, levanta e anda, ele diz: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Essa atitude nos ensina uma verdadeira e profunda, essa atitude nos ensina uma verdade muito profunda, né? Uma verdade muito grande. O maior mal da vida não é a doença do corpo, não é a doença que nós carregamos fisicamente. Me faz lembrar o Evangelho da última sexta-feira, da semana passada, quando Jesus cura um leproso. E ali eu refleti a partir disso. O maior mal não é aquele que nós carregamos na nossa pele, é aquilo que nós carregamos no nosso interior. A doença da alma, o pecado que nós carregamos. Então a enfermidade pode limitar os nossos movimentos, é claro. Mas o pecado nos afasta de Deus, endurece o nosso coração e nos impede de viver plenamente a graça de Deus. Isso é dolorido, é terrível. Então os escribas, ao ouvirem Jesus perdoar os pecados, pensaram: esse homem está blasfemando. Diz a palavra, esse homem está blasfemando. Então eles enxergam apenas um homem diante deles. Mas não reconhecem o Filho de Deus. Não reconhecem que ali está o próprio Deus. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, então pergunta: o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Em seguida, ele realiza a cura física daquele homem para provar que possui também a autoridade de perdoar pecados. E aqui está uma mensagem muito importante para nós nesse dia de hoje. Muitas vezes buscamos Deus somente para resolver nossos problemas materiais. Tem uma falta de dinheiro, problema, estou querendo isso, estou querendo aquilo, uma doença, uma dificuldade, um conflito familiar. Tudo isso é importante. Não estou dizendo que não seja importante, que nós não devemos buscar a Deus nesses momentos. Tudo isso é importante e Deus cuida dessas necessidades. Mas Jesus deseja oferecer algo ainda maior. Ele deseja oferecer, sabe o quê? A salvação. É isso, em suma, que a palavra de Deus nos fala. Ele está oferecendo àquele homem a salvação. Por isso, os teus pecados estão perdoados. Você está liberto
Não é da sua cama, daquilo que te aprisiona agora fisicamente, mas daquilo que tem te matado, tem te roubado interiormente. O paralítico, né, também nos recorda a importância da comunidade. Outro fato, né, importante desse evangelho. O evangelho diz que, vendo a fé daquelas pessoas, realizou milagres. Então, foi a fé daqueles que carregaram o paralítico, daqueles que o conduziram até Jesus, né? E quantas vezes nós também somos chamados a carregar alguém até Jesus por meio da oração, de uma palavra de esperança, de um convite para ir à missa, para, né, a confissão, para um grupo de oração. E muitas pessoas só chegam a Cristo porque alguém teve coragem de levá-lo. Então isso é importante também, né? Alguém que leva aquele paralítico. Quando nós levamos os outros até Jesus, né, nós estamos favorecendo a sua salvação. Além disso, o paralítico do Evangelho também pode simbolizar tantas paralisias, né, que carregamos, o medo, o ressentimento, o desânimo, a falta de perdão, o comodismo, a fé. Então, há pessoas que fisicamente estão saudáveis, mas espiritualmente estão paralisadas, estão paralíticas e não conseguem rezar, não conseguem amar, não conseguem recomeçar a vida. E Jesus continua dizendo hoje: coragem, filho. É importante essa frase também no Evangelho, tão pequenininho, 2 palavras apenas. Coragem, filho. É uma palavra de esperança antes de exigir qualquer mudança. Então Jesus oferece coragem. Deus nunca começa condenando. Ele começa levantando o coração daquele que sofre. Não condenou aquele paralítico, mas erguendo, tirando daquela situação. Que maravilha essa palavra para esse dia de hoje, para essa quinta-feira. Bom, é isso que hoje eu gostaria de partilhar com você. Peço a Deus que te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral, com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.